Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Mais uma semana se inicia para a gente buscarmos mais conhecimento através do estudo da Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Entender a vontade de Deus para nós e ordenar a nossa vida de acordo com a vontade revelada do Senhor, estaremos andando em caminhos seguros, nos livrando de perigos que rondam aí a nossa existência. Então, obrigado porque você está aí comigo. E obrigado também porque você faz tudo isso valer a pena quando você toma esse vídeo que contém essa mensagem que aqui pregamos, você passa adiante. As pessoas têm contato com a palavra de Deus e você e eu aqui, nós iremos cumprindo aí a missão de pregar o Evangelho. Te agradeço de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço todos os dias, porque é importante. Ao se inscrever, você fortalece o nosso canal com bastante inscrito, o canal que deva ser, segundo o próprio algoritmo do YouTube, que deva ser promovido para mais pessoas. E aí é a palavra de Deus que vai, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Porque fortalece a gente aqui também, vai causar aí interação no canal e isso também é importante para as plataformas digitais, tá bom? Te agradeço de coração. Vamos juntos, entendendo a natureza humana. O verso para memorizar diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Bom, esse texto nos diz algo fundamental sobre a criação do ser humano. Deus usou dois ingredientes para formá-lo, o pó da terra e o fôlego de vida. Imagina Deus tomando aquele ser humano, quer dizer, aquele boneco, formando ali a sua cabeça, o seu tronco, suas pernas, seus braços, todos os órgãos. Porém, ele tinha olhos, mas não conseguia enxergar. Ele tinha até nariz, mas não respirava. Tinha pernas, mas não andava. Estava daí inamovível, era um boneco. Mas quando Deus soprou em seu nariz o fôlego de vida, Deus colocou dentro daquele corpo recém-criado o princípio ativo que o animou e agora ele se torna um ser pensante, que usa de raciocínio, que faz reflexões, que tem emoções, poderia falar, poderia decidir, poderia escolher. Deus quem o formou assim por conta do poder extraordinário de Deus. Mas pasmem vocês, alguns cristãos estão confusos em relação a isso. Alguns acreditam que após a morte, o ser humano continua vivendo em um outro estado, né? E eles tentam até harmonizar duas declarações totalmente antagônicas, contrárias uma à outra, porque Deus diz: certamente morrereis ao comer do fruto da vida, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Satanás, enganando a Eva e contradizendo o que Deus disse, declarou: é certo que não morrerão. Como que podemos harmonizar? Existe alguma harmonia entre o que Satanás fala e o que Deus fala? Claro que não existe. Nós acreditamos que não pode existir harmonia nenhuma entre a luz e as trevas. No entanto, alguns afirmam, bom, o que morre, na verdade, é a parte material, o corpo. Isso morre. O que não morre é a parte material, a alma, o espírito. Olha que confusão. Então, ambos estão certos. Deus está certo, Satanás está certo. Deus está certo em dizer, você vai morrer. E Satanás também está certo. Não vou morrer. Porque eu continuo vivo de outra maneira, em outro local, conscientemente. Gente, é uma confusão dos diabos, viu? Afirmar isso. Agora, como que nós podemos entender essa questão? Nós vamos avaliar nessa semana essa questão da morte. Nós iremos ver claramente como que Deus nos conhece, como que Ele é o nosso Criador. E nós podemos confiar no que Ele diz acerca da morte. Se Ele, que é o nosso Criador, nos conhece muito bem, declarou o que acontece na morte, então podemos descansar em suas palavras e acreditar nelas, porque assim será mais seguro para cada um de nós. Agora, você imagine se fosse verdade essa teoria de que quando a pessoa morre ela vai direto para o céu, aquelas pessoas que acreditaram em Cristo. Imagine como seria difícil para eles lá no céu olharem para a terra
e verem seus filhos, seus parentes, as pessoas que eles amam sofrendo, né? Imagine só, eu tive uma irmã que foi assassinada pelo próprio marido. Ele bateu nela tão violentamente que ela não resistiu e ela morreu. Mas antes disso, ele tinha batido nela várias vezes. Ela apanhava toda semana dele, apanhava de maneira muito violenta. A última surra que ela levou, ela não aguentou e faleceu. Vamos imaginar, minha mãe está viva, graças a Deus. Vamos imaginar que minha mãe, por acreditar em Cristo, tenha morrido antes da minha irmã. Segundo a concepção popular, essa mulher que acreditava em Cristo, era fiel ao Senhor, morreu, foi para o céu. Então, e lá do céu ela olha por nós, está olhando para nós. Então imagina, minha mãe está no céu nesse exato momento e ela olha para a terra e vê a sua filha sendo espancada até a morte pelo marido. Eu lhe pergunto, como seria o céu para ela? Ela lá no céu vendo, presenciando e sem poder fazer nada para ajudar. Eu lhe pergunto, o céu seria feliz? Ou o seu coração seria invadido de uma tristeza avassaladora? Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa. Faz muito bem eu e você olharmos para o que Deus disse acerca da morte. É Ele que tem a palavra final. É Ele que sabe. Não somos nós. Não é a nossa filosofia. Não é a nossa ciência. A nossa filosofia e ciência podem nos trazer algum conhecimento, porém, questões profundas como essas, a filosofia e a ciência, são totalmente incapazes. Então nós precisamos olhar para além desse conhecimento humano produzido por seres humanos mortais. Vamos olhar para a palavra. A palavra de Deus é o fonte segura. Nós podemos confiar, porque é a palavra de Deus. Um dia um indivíduo estava, quando iniciou ali as compras dos primeiros automóveis, quando começou a fábrica dos primeiros automóveis, um fazendeiro muito rico comprou o primeiro da cidade. Ninguém tinha. Consequentemente, também não tinha mecânica, não tinha pessoas que entendiam daquele carro. Ele era o primeiro que possuiu aquele carro. E ele estava indo saindo da sede da sua fazenda para a cidade, para um compromisso, e de repente o carro parou no meio da estrada. E o que fazer? Ele era o primeiro, ninguém conhecia nada acerca da tecnologia daquele automóvel. Ele abriu o capô, tentou fazer alguma coisa, mas nada acontecia. De repente aparece um homem com um chapéu de palha na cabeça, um balde cheio de peixes do lado e uma vara de pescar nos ombros. E aproxima-se daquele senhor e diz, por favor, o que aconteceu? E ele logo lhe responde, parou o carro, não sei qual foi a causa. Aquele homem então abriu o capô mais uma vez, apertou um parafuso aqui, conectou um fio ali, mexeu em algumas outras coisas e pediu para que o fazendeiro desse a partida. Ele deu a partida e o carro voltou a funcionar. Alegre e feliz, aquele homem agradeceu e perguntou o nome. Qual o seu nome, meu amigo? E ele respondeu, Henry Ford, o criador desse carro. Essa é uma história que nos ajuda a entender qual é a nossa relação com o conhecimento da palavra de Deus. Ele, Henry Ford, era o único que conhecia aquele carro porque o criou. Deus nos conhece, único que nos conhece de maneira profunda. Todas as questões envolvidas em nossa existência, Deus as conhece muito bem. Faria muito bem nós olharmos para o que Deus fala sobre o assunto, qual é a opinião de Deus sobre assuntos revelada aqui na palavra, para entendermos essas coisas. Essa semana nós iremos avaliar exatamente o que acontece na morte. E você não perde por esperar. Talvez você tenha sofrido a perda de um ente querido, como eu perdi. Esse mundo é um mundo onde todos acabam morrendo, e a morte é algo que nos afeta negativamente e de maneira muito profunda, nos deixa tristes, até desesperançosos. Alguns chegam à beira do desespero diante da morte. Mas se nós compreendermos o que acontece na morte, apesar de ela ser dolorida, a esperança ainda existirá no nosso coração e teremos condições de passar por tudo isso
com cabeça erguida, olhando para o céu. Afinal de contas, é isso que Deus quer que você experimente. Que você não viva na ignorância a respeito do que acontece na morte, para que você tenha esperança, tá bom? Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nos ajude, Senhor, nessa semana a entender esse assunto tão fundamental para a nossa felicidade e para o nosso conforto. Precisamos definitivamente consultar o que o Senhor diz a respeito e nos dê sabedoria para fazê-lo assim, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga, e amanhã começaremos esse estudo profundo e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite o seu sábado com os seus amigos e os seus familiares e principalmente com Jesus.